Olá, queridos alunos. Nós agora vamos falar de mais um tópico de movimento em duas ou mais dimensões, que é o movimento circular. Então, o que seria o movimento circular? O movimento circular é quando o corpo ele efetua, né, uma trajetória circular, ou seja, igual nesse caso aqui, onde você tem que a trajetória deste corpo ela é circular. Bom, uma coisa que é interessante, importante a gente saber, é que o movimento circular tem uma grandeza chamada período. O que é o período? O período seria o tempo que o corpo leva para fazer uma volta. Agora, é interessante você notar o seguinte, que essa velocidade, que é a velocidade que a gente chama de velocidade tangencial, a velocidade com que o corpo realiza essa trajetória, ela pode ser uma trajetória variada ou não. Tá certo? Isso vai depender do tipo de movimento. Se for um movimento circular uniforme, essa trajetória, essa velocidade, ela vai se manter com módulo constante ao longo de toda a trajetória. O módulo, a direção e o sentido não, vai sempre estar variando de ponta a ponta a trajetória. E aí, se o módulo dessa velocidade ela é constante, esse período também vai ser constante. Bom, antes de prosseguirmos na nossa análise do movimento circular, é importante a gente entender algumas coisas da geometria desse movimento. Bom, observe bem que você tem aqui o raio da trajetória, e aí você tem YP e XP. O que seria esse YP e esse XP? Seria a coordenada que a partícula ocupa nesse momento aqui. Tá certo? A coordenada, ou seja, a coordenada é xp e yp. Bom, uma coisa interessante notar é que esse seno de θ, esse ângulo θ aqui, é o mesmo ângulo aqui, ó. É esse mesmo ângulo aqui. E o seno de θ vai ser cateto oposto sobre a hipotenusa, que é o raio da trajetória, e o cosseno de θ é cateto adjacente sobre a hipotenusa, ok? É importante a gente entender bem essa geometria, porque toda análise agora vai se basear nessa figura. Então, se você tiver dúvida aí, comenta aí no post, retorna o vídeo para você poder ficar bem atento e se apropriar dessa figura aí. Só lembrando que quando a gente está fazendo análise de movimento, é sempre importante a gente compreender bem as figuras, né? Aprender a desenhar a situação em que está se passando o movimento. Bom, o que é interessante, então, a gente achar em movimento? É sempre utilizando o conceito de velocidade e de aceleração que a gente vai chegar em tudo. Não sei se vocês já perceberam isso, mas tudo parte daquele conceito de velocidade instantânea e aceleração instantânea. Mas no caso aqui do movimento circular, a gente vai ter que decompor esta velocidade. Então, essa velocidade vai ter uma componente que a gente vai chamar de Vy, uma componente que a gente vai chamar de Vx. E aí o nosso vetor velocidade vai ser quem? Vai ser Vxi, ok? O i é unitário, mais Vyj, que é unitário no eixo y. Bom, e aí, esse nosso Vx, a gente pode utilizar a regra de decomposição, seria V seno de θ, e esse nosso Vy seria V cosseno de θ. Só lembrando que se você tem alguma dúvida nessa parte de decomposição, retorna os vídeos anteriores ou comenta aí se você tiver alguma dúvida para a gente ir trabalhando, porque ao longo de todo o curso a gente vai precisar muito dessa parte de decomposição de vetores, ok? Bom, e aí, só relembrando agora aquela ideia que a gente aplicou no primeiro slide. O seno de θ é yp sobre r, cosseno de θ é xp sobre r. Então, a gente tem que no lugar de seno de θ, yp sobre r, e no lugar de seno de θ, cosseno de θ seria xpr. Então, se a gente quer descrever o vetor velocidade, a gente utiliza esses parâmetros aqui, ok? A gente pode botar nesse formato aí. Bom, e aí, como eu estava dizendo, a gente, a partir agora do vetor velocidade, nós podemos obter o vetor aceleração. Lembrando que o vetor aceleração, ele seria dv, a derivada da velocidade,
pelo tempo, a derivada primeira da velocidade pelo tempo. Então, se a gente deriva a velocidade, né, a gente vai estar derivando essa expressão aqui, tá certo? Nós estamos assumindo que só para você entender, a gente está assumindo que esse v, que é o módulo da velocidade, ele é constante, ok? Ele não está variando ao longo do tempo. Então, se a gente deriva essa expressão aqui, aplicando a regra da cadeia, as propriedades, a gente vai ficar aqui menos v sobre r é igual a dp dt e mais dx dt. Tá certo? A gente fica aqui, seria dx dt. Mas olha que interessante. dy dt seria o vetor velocidade em y. Vocês concordam? E dx dt seria o vetor velocidade em x. Então, se a gente aplica novamente a ideia aqui, a gente vai ficar aqui vx, esse nosso vx aqui, ele seria v seno de θ. Então, aplica aqui, ó, vai ser v seno de θ, e esse aqui vai ser v cosseno de θ, tá certo? Bom, o que eu sugiro você fazer aí é fazer devagar no seu caderno, abrindo as contas passo a passo, para você identificar o que está acontecendo de fato aí, ok? Então, trabalhando melhor aqui, vai ficar a igual a menos v ao quadrado r unitário i, menos v quadrado r seno de θ unitário j. Se a gente leva isso lá para o nosso eixo cartesiano, este termo aqui, ele seria a nossa componente x de aceleração e esse termo aqui é a nossa componente j de aceleração. Então, ó, nossa componente j, que está no eixo y, e a nossa componente x, que está nossa componente y, que está no eixo x. Então, o ângulo θ vai aparecer aqui. O que é interessante a gente fazer nesse momento? Aprender a calcular o módulo da aceleração. Se a gente calcular o módulo da aceleração, retorna lá o que a gente viu na primeira aula, o módulo do vetor seria esse termo ao quadrado, mais esse termo ao quadrado sobre raiz. É o que ele está fazendo aqui embaixo. Se a gente aplica esses termos ao quadrado, a gente vai chegar a essa expressão aqui, onde cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado dá 1. Então, no final, sobra para mim v ao quadrado sobre r. O que seria esse v quadrado sobre r? Esse v quadrado sobre r é o que a gente chama de aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta. No movimento circular, você pode ter dois tipos de aceleração. Você pode ter a aceleração tangencial. O que vai ser a aceleração tangencial? Aquela aceleração responsável pela variação do módulo da velocidade. Mas você pode ter também a aceleração centrípeta, cujo módulo se calcula v quadrado sobre r. E essa aceleração centrípeta, ela faz o quê? Ela é responsável por modificar o sentido e a direção dessa trajetória. Ou seja, quando a partícula está se movendo nessa trajetória circular, ela precisa ir variando o vetor velocidade dela. E essa variação, né, do sentido e da direção do vetor velocidade dela é dado pela aceleração centrípeta. Então, a aceleração centrípeta, ela vai variar o sentido e a direção do vetor velocidade, enquanto a aceleração tangencial, que seria uma aceleração que estaria aqui, no nosso caso a gente não tem, porque essa partícula não varia a velocidade, então a aceleração tangencial seria a aceleração responsável pela variação do módulo da velocidade. Então, não confunda. Centrípeta, mudança de direção e sentido, e aceleração tangencial, responsável pelo módulo, pela variação do módulo da velocidade. Bom, a gente poderia calcular o ângulo entre o AY e o AX em relação ao vetor resultante. É só fazer a y sobre ax que vai dar tangente de θ. Bom, para finalizar, a gente pode fazer esse problema aqui
Problema simples, só para a gente fazer aqui um apanhado da nossa aprendizagem de hoje. Olha o que ele vai falar, ó. Um objeto se move com velocidade escalar constante ao longo de uma trajetória circular em um plano x, y horizontal com o centro na origem. O objeto está em x igual a menos 2, né? Em x, quando o objeto está em x igual a menos 2, a velocidade é menos 4j. Então, vamos representar essa situação aí na figura? Olha que bacana. Bom, a gente tem uma partícula, ele fala que está em x a menos 2. Então, esse x a menos 2 seria onde? Seria aqui, ó. Seria aqui, ó. Isso aqui seria para a gente x igual a menos 2. Consegue ver isso? Isso aqui seria x igual a menos 2. Renato, por que não pode ser aqui em cima, por exemplo? Porque se fosse aqui em cima, o x seria 0. Se fosse aqui, o x seria 0. E aqui o x seria quanto? 2. Então, necessariamente, tem que ser nesse quadrante aqui. Não pode ser aqui. Por que não pode ser, por exemplo, aqui, Renato? Porque essa partícula está em x igual a menos 2. O y dela vale 0, né? Então, a coordenada aí é x igual a menos 2 e o y é 0. E aí, o que ele fala? Em x igual a menos 2, a velocidade é menos 4j. Tá. Como é que seria isso? Menos 4j é a componente de velocidade que está para baixo. Então, vamos colocar aqui, ó, x igual a menos 2 aqui, tá certo? Mas a componente de velocidade está assim, ó, menos 4j. Menos 4j. Como é que eu sei que tem que estar para baixo e não para cima? Porque aqui está o sinal negativo, né? Então, o sinal negativo indica que está contrário ao positivo do eixo. Ah, uma outra coisa. Por que a partícula não pode estar aqui? Porque se ela tivesse aqui, por exemplo, vamos supor que ela tivesse aqui, ó, ela teria necessariamente componentes de velocidade. Ela teria necessariamente componentes de velocidade em x e y, porque a gente iria precisar decompor essa velocidade, e aí ela vai ter componente de velocidade em x e y, ok? Bom, então o nosso vetor velocidade está aqui, ele tem módulo menos 4. Outra coisa que é interessante, se eu tivesse que perguntar o raio dessa trajetória, o raio dessa trajetória vale 2 metros. O que significa isso? Aqui, por exemplo, ó, seria o ponto 2, mais 2 aqui, né, gente? Aqui embaixo seria quanto? Menos 2. Lá em cima seria quanto? Mais 2, né? Então, o nosso raio da trajetória seria isso aí, tá certo? Agora, vamos fazer o que ele está pedindo. Determine a velocidade e a aceleração do objeto em y igual a 2 metros, em y igual a 2 metros. Ou seja, esta partícula vai estar onde? Ela vai estar aqui, ó. Ele quer que você determine os parâmetros de aceleração e velocidade quando a partícula está aqui. Ok? Quando ela está aqui, ó. Foi? Beleza, galera. Então, olha só. Uma coisa que a gente já pode falar é o seguinte. O módulo dessa velocidade varia? Não varia. Como é que eu sei que não varia? Ele fala aqui, ó. Um objeto se move com velocidade escalar constante. O que é constante? O módulo da velocidade. Então, a velocidade ali vale menos 4. Agora, vai ser menos 4i ou j? Olha, a velocidade aqui só tem sentido e direção no eixo x. Então, tem que ser o unitário i. Tá certo? Só relembrando uma coisa. Renato, por que tem que ser negativo? Porque a velocidade está para cá, ao contrário ao sentido positivo, tá bom? E a aceleração? Como é que a gente vai fazer para achar a aceleração?
Se essa velocidade escalar não varia o módulo, esse corpo só tem aceleração centrípeta. Como é que se calcula a aceleração centrípeta? A aceleração centrípeta, ela tem módulo como v² sobre r. Vamos colocar os parâmetros que a gente tem. Ó, v² é menos, seria 4², né? Nem precisa, vamos colocar menos só por desencargo de consciência. V² e o raio vale 2. Tá certo? Então, a nossa aceleração centrípeta, ela tem módulo, tá? 2 metros por segundo ao quadrado. É um módulo. Tá, eu já sei calcular o módulo da aceleração centrípeta, mas me diz aí como ficaria o vetor aceleração centrípeta. Eu esqueci de falar isso no slide anterior, mas a aceleração centrípeta, ela sempre vai apontar para o centro da trajetória. Então, ó, a aceleração centrípeta, ela aponta para o centro da trajetória. Independente da circunstância que você tiver, a aceleração centrípeta aponta para o centro da trajetória. Então, ó, só retornando no slide anterior, ó, a aceleração centrípeta aponta para o centro da trajetória. No nosso caso aqui é bem mais simples, porque nesse ponto aqui, ó, a aceleração centrípeta vai estar apontando para cá. Então, se a gente tiver que escrever o vetor aceleração, ele fica relativamente simples. Vamos escrever. Seria A, aí vai ser igual a quem? Vai ser igual a... Bom, ele não tem componente no eixo x, só em j. Então, vai ser menos 2j. Então, tá aqui as nossas respostas. Então, nosso vetor aceleração. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem dúvida, não esqueçam de participar das aulas de dúvida. Tem um monitor. E espero que vocês... Um exercício bom seria vocês tentarem fazer para outras posições, ok? Mas não deixem de tirar dúvidas, não deixem de praticar, porque essa parte de movimento circular vai ser muito exigida ao longo do curso. Até o próximo vídeo, pessoal!